Existe um lugar bíblico que ninguém consegue visitar. Está debaixo de metros e metros de água. Mas antes de te mostrar esse lugar, você precisa ver os outros 14. Muralhas que caíram para fora, não para dentro, exatamente como a Bíblia descreveu. Pedras que Jesus tocou, calçadas onde ele pisou, ainda estão lá, intactas. 3.000 anos de história, 15 lugares. E a ciência está confirmando tudo. Elas falam, se você souber ouvir. 15 lugares descritos na Bíblia. Alguns continuam exatamente onde estavam há 3.000 anos. Outros mudaram tanto que você não reconheceria. E um deles está completamente submerso, coberto por metros e metros de água. Nesse vídeo, você vai caminhar por onde Davi foi coroado, subir o monte onde Moisés encontrou Deus e descobrir o que aconteceu com cada um desses lugares ao longo dos séculos. Vem comigo, Jerusalém. Só o nome já carrega peso. 3.000 anos de história concentrados em menos de 1 quilômetro quadrado de cidade antiga. Muralhas que foram destruídas e reconstruídas pelo menos 5 vezes. Ruas onde profetas caminharam, reis governaram e o próprio Deus escolheu habitar entre os homens. Quando Davi conquistou Jerusalém dos Jebuseus, a cidade era pequena. Ocupava apenas a área que hoje chamamos de Cidade de Davi, um monte estreito com menos de 6 hectares. Mas o que faltava em tamanho sobrava em importância estratégica. A cidade tinha uma fonte de água permanente, o Gion, e estava protegida por vales profundos em 3 dos 4 lados. Davi olhou para aquele monte e viu o que ninguém mais via: o centro espiritual de uma nação que ainda nem existia direito. Foi ali que Salomão construiu o templo. Imagine a cena: 7 anos de obra, 180.000 trabalhadores entre cortadores de pedra, carregadores e supervisores. Cedros trazidos do Líbano por mar e por terra. Ouro em quantidade tão absurda que a Bíblia diz que a prata não tinha valor nenhum na época de Salomão. E quando o templo ficou pronto, a glória de Deus desceu de forma tão intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar. Hoje, o templo não existe mais. Foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., reconstruído, ampliado por Herodes e destruído novamente pelos romanos em 70 d.C. Mas o Muro das Lamentações, o único trecho que sobrou da plataforma do segundo templo, ainda está lá. 19 metros de altura. Pedras que pesam entre 2 e 600 toneladas cada uma. E todos os dias, milhares de pessoas enfiam pequenos papéis com orações nas frestas entre as pedras. O detalhe impressionante: escavações arqueológicas revelaram calçamentos e degraus que estão exatamente no mesmo nível que Jesus pisou há 2.000 anos. Você literalmente caminha onde ele caminhou. Toca pedras que ele pode ter tocado. E percebe que Jerusalém não é só história. É história viva. Agora desce comigo 8 quilômetros ao sul, Belém. A cidade onde o céu tocou a terra da forma mais improvável possível. Na época de Jesus, Belém era insignificante. Uma aldeia de pastores com talvez 300 pessoas. Tão pequena que o profeta Miqueias a chamou de pequena demais para estar entre os milhares de Judá. Mas foi exatamente ali que Deus escolheu nascer como homem. Não em Jerusalém, a capital religiosa. Não em Roma, a capital do poder. Numa vila de pastores, numa gruta usada como estábulo, entre o feno e o cheiro de animais. Hoje, no lugar onde a tradição diz que Jesus nasceu, existe a Basílica da Natividade, uma das igrejas mais antigas do mundo em funcionamento contínuo. Foi construída por ordem de Helena, mãe do imperador Constantino, em 339 d.C. A entrada principal é tão baixa que você precisa se curvar para entrar. Chamam de Porta da Humildade. Ninguém entra ali de cabeça erguida. Descendo por uma escada estreita, você chega a uma gruta de pedra. No chão, uma estrela de prata com 14 pontas marca o local exato onde, segundo a tradição,
Jesus nasceu. 14 pontas representando as 14 gerações entre Abraão e Davi, as 14 entre Davi e o exílio, e as 14 entre o exílio e Cristo. A estrela está gasta pelo toque de milhões de peregrinos ao longo de séculos. Alguns se ajoelham, outros choram, outros ficam em silêncio absoluto. Mas Belém também revela um contraste brutal. Para chegar lá saindo de Jerusalém, você passa por um muro de concreto de 8 metros de altura. O muro de separação entre Israel e Cisjordânia. A cidade que viu nascer o príncipe da paz ainda vive no meio de divisões, tensões e conflitos que parecem não ter fim. É impossível não pensar nisso enquanto caminha pelas ruas estreitas. Sobe agora para o norte comigo, bem para o norte, para o lugar onde Jesus passou a maior parte do seu ministério público, o Mar da Galileia. Apesar do nome, não é mar. É um lago de água doce, 21 quilômetros de comprimento, 13 de largura, 43 metros de profundidade máxima. Alimentado pelo Rio Jordão e cercado por colinas que criam um microclima único. Tempestades se formam do nada ali. O vento desce pelas montanhas, bate na superfície da água e transforma o lago calmo em caos em questão de minutos. Foi exatamente numa dessas tempestades que Jesus dormia na popa de um barco enquanto os discípulos entravam em pânico. Pescadores experientes, gente que conhecia aquele lago desde criança, gritando que iam morrer. E Jesus acordou, olhou para o vento e para o mar e disse uma única frase: "Cala-te, aquieta-te." O vento parou, a água ficou lisa como vidro, e os discípulos se perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Hoje, você pode navegar pelo mesmo lago em barcos de madeira construídos no estilo do primeiro século. A vista é quase idêntica ao que os discípulos viam. Colinas verdes, água azul profundo, pescadores lançando redes. Em 1986, uma seca severa baixou o nível do lago e revelou algo extraordinário. Uma barca de madeira de 2000 anos, preservada no lodo, provavelmente da época de Jesus. Hoje está num museu em Ginosar, a poucos quilômetros dali, uma cápsula do tempo flutuante. Mas agora me acompanha para um lugar completamente diferente. Sai da água, sai do verde, entra no deserto. Monte Sinai, o lugar onde Deus falou face a face com Moisés. A localização exata é debatida até hoje. A tradição cristã aponta para o Jebel Musa, uma montanha de 2.285 metros na península do Sinai, no Egito. Alguns estudiosos acreditam que o verdadeiro Sinai está na Arábia Saudita, baseados em descrições geográficas do texto bíblico. Mas seja onde for, o que aconteceu ali mudou a história da humanidade para sempre. Imagina a cena descrita em Êxodo, a montanha inteira tremendo, fogo no topo, fumaça subindo como de uma fornalha, som de trombeta ficando cada vez mais alto, e o povo de Israel, 3 milhões de pessoas acampadas na base, apavorados, pedindo para Moisés subir sozinho, porque tinham medo de morrer se ouvissem a voz de Deus diretamente. Moisés subiu, ficou 40 dias, e desceu com 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Hoje, peregrinos sobem o Jebel Musa de madrugada. A caminhada leva entre 2 e 3 horas por um caminho de pedra construído por monges ao longo de séculos. 750 degraus na parte final, chamados de Escada do Arrependimento. Quem chega no topo antes do amanhecer, vê o sol nascer sobre o deserto, tingindo as rochas de dourado e vermelho. O silêncio é absoluto. E muitos dizem que ali, naquele silêncio, conseguem ouvir algo que não ouvem em nenhum outro lugar. Na base da montanha está o Mosteiro de Santa Catarina, construído no século VI por ordem do imperador Justiniano. É o mosteiro cristão mais antigo ainda em funcionamento. E dentro dele está algo extraordinário.
uma coleção de manuscritos antigos que inclui o Codex Sinaiticus, uma das cópias mais antigas da Bíblia que existem. Agora, desce comigo da montanha e vai para o ponto mais baixo da terra. Literalmente, o Mar Morto, 430 metros abaixo do nível do mar. O ponto mais baixo da superfície terrestre. Um lago tão salgado, quase 10 vezes mais que o oceano, que nenhum peixe, nenhuma planta aquática, nenhuma forma de vida complexa sobrevive ali. Por isso o nome Mar Morto. Água que não sustenta a vida, mas sustenta você. Literalmente, a concentração de sal é tão alta que o corpo humano flutua sem nenhum esforço. Você deita na água e ela te empurra para cima. É impossível afundar. Turistas vão lá tirar fotos lendo jornal enquanto flutuam. Mas poucos pensam na história brutal que aconteceu ali perto. Foi nas proximidades do Mar Morto que ficavam Sodoma e Gomorra. Cidades tão corrompidas que Deus decidiu destruí-las com fogo e enxofre do céu. Abraão negociou com Deus. Se houvesse 50 justos, Deus pouparia. 45? Pouparia. 40? 30? 20? 10? Deus concordou com 10, mas não havia nem 10. A destruição veio. Hoje, arqueólogos e geólogos exploram a região buscando evidências. Em 2021, um estudo publicado na revista Scientific Reports analisou um sítio chamado Tel El Hammam, na Jordânia, perto do Mar Morto. Os pesquisadores encontraram evidências de uma explosão aérea de alta temperatura, possivelmente um meteoro, que teria destruído a região há cerca de 3.600 anos. Cerâmica derretida, tijolos vitrificados, destruição instantânea. A ciência ainda investiga. A Bíblia já contou. E por falar em destruição, vem comigo para Jericó, a cidade que caiu com um grito. Jericó é candidata à cidade mais antiga do mundo, continuamente habitada. Mais de 10.000 anos de ocupação humana documentada. Quando Josué chegou ali com o povo de Israel depois de 40 anos no deserto, Jericó era uma fortaleza. Muralhas duplas de tijolos de barro, torres de vigilância, portões reforçados. Os habitantes olhavam de cima e viam um bando de ex-escravos nômades cercando a cidade. Devem ter rido. Mas Deus deu instruções estranhas. Durante 6 dias, o exército de Israel deveria marchar em volta da cidade uma vez por dia, em silêncio. 7 sacerdotes carregando trombetas de chifre de carneiro na frente da Arca da Aliança. No 7º dia, marchar 7 vezes. E então, gritar. Imagina o silêncio dos 6 primeiros dias, só o som dos passos e das trombetas. Os habitantes de Jericó devem ter ficado cada vez mais nervosos. O que esses loucos estão fazendo? E no 7º dia, depois da 7ª volta, Josué deu a ordem. O povo gritou e as muralhas desabaram. Hoje, escavações no Tel Es-Sultan, o monte arqueológico de Jericó, revelam camadas e mais camadas de civilização. E sim, há evidências de muralhas que desabaram para fora, não para dentro, como aconteceria num ataque normal com arietes. Caíram de uma vez, de fora para dentro, exatamente como a Bíblia descreve. E ali perto está a fonte de Eliseu, um manancial que, segundo o relato bíblico, tinha águas ruins que causavam morte e abortos. O profeta Eliseu jogou sal na nascente e purificou as águas. Até hoje, a fonte jorra água cristalina no meio do deserto. A cidade que Josué destruiu ainda está ali, ainda tem água, ainda conta a história. Agora sobe para o norte de Israel comigo. Monte Carmelo, o lugar onde o céu mandou fogo. O Monte Carmelo é uma cadeia montanhosa que se estende por cerca de 39 quilômetros ao longo da costa mediterrânea de Israel. Hoje é área verde, coberta de vegetação, com vista para o mar de um lado e para o vale de Jezreel do outro. Um lugar bonito, pacífico. Mas foi ali que aconteceu um dos confrontos mais dramáticos de toda a Bíblia. O
Rei Acabe e sua esposa Jezabel tinham levado Israel à adoração de Baal. 450 profetas de Baal comiam na mesa da rainha. O profeta Elias era o único profeta de Deus que tinha sobrado. Pelo menos era o que ele achava. E ele desafiou os profetas de Baal para um confronto público no Monte Carmelo. A regra era simples: 2 altares, 2 sacrifícios, nenhum fogo humano. O Deus que respondesse com fogo do céu seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal foram primeiro. Dançaram, gritaram, se cortaram com facas, do amanhecer até o meio da tarde. Nada aconteceu. Elias debochava: gritem mais alto. Talvez seu Deus esteja dormindo, ou viajando, ou ocupado demais. Então foi a vez de Elias. Ele reconstruiu um altar destruído de Deus, cavou uma vala ao redor, colocou a lenha, o sacrifício e mandou jogar água em cima. 4 jarros de água, mais 4, mais 4. 12 jarros até a vala transbordar. E orou. Uma oração curta, direta: responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus. Fogo caiu do céu. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e até a água da vala. O povo caiu de joelhos. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Hoje, no Monte Carmelo, existe o mosteiro de Mucracá, que significa lugar da queima. Uma estátua de Elias com a espada erguida marca o local tradicional do confronto. Dali de cima, você vê o mesmo vale que aquelas pessoas viram há quase 3.000 anos. Desce comigo agora para o nível do mar de novo. Volta para o mar da Galileia, mas dessa vez para uma vila específica na margem norte. Cafarnaum, a cidade que Jesus adotou como sua. Nazaré era a cidade onde Jesus cresceu, mas Cafarnaum foi a cidade onde ele viveu durante a maior parte do ministério público. Mateus chama de sua cidade. Foi em Cafarnaum que Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João enquanto pescavam. Foi ali que ele curou o servo do centurião sem nem ir até a casa. Foi ali que desceu um paralítico pelo telhado porque a multidão não deixava passar pela porta. Foi ali que ele ensinou sobre o pão da vida na sinagoga local. Hoje, Cafarnaum é um sítio arqueológico a céu aberto. As ruínas mostram a base de uma sinagoga de pedra calcária branca, construída no 4º ou 5º século sobre os fundamentos de basalto negro de uma sinagoga anterior. Provavelmente a mesma onde Jesus pregou. Perto dali, os arqueólogos identificaram uma casa que a tradição associa a Pedro. Sobre ela foi construída uma igreja octogonal suspensa, com piso de vidro para você ver as ruínas embaixo. Mas Cafarnaum carrega um peso estranho. Apesar de todos os milagres que aconteceram ali, a cidade não se arrependeu. Jesus pronunciou uma das suas condenações mais severas contra Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu, até o inferno descerás. A cidade que viu mais milagres que qualquer outra foi destruída e abandonada. Hoje, as ruínas silenciosas lembram que presenciar o sobrenatural não garante transformação do coração. Agora, sai de Israel comigo. Vai para o Nordeste, entra na Síria. Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, continuamente habitadas. E o lugar de uma das conversões mais dramáticas da história. Damasco já era antiga quando Abraão era vivo. Registros de ocupação datam de mais de 5.000 anos. E foi na estrada que liga Jerusalém a Damasco que Saulo de Tarso, o perseguidor implacável dos cristãos, encontrou Jesus ressurreto. Saulo estava indo para Damasco com cartas de autorização para prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse. Ele respirava ameaças e morte. E então, no meio do caminho, uma luz mais forte que o sol do meio-dia o envolveu. Ele caiu no chão. Uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou quem era. A resposta mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo ficou cego.
Seus companheiros o guiaram até Damasco, até uma casa na rua chamada Reta. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Então, Deus mandou um discípulo chamado Ananias ir até lá, impor as mãos sobre Saulo e orar. Ananias tinha medo. Todo mundo conhecia a reputação de Saulo, mas obedeceu. E quando orou, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele recuperou a visão, foi batizado e se tornou Paulo, o apóstolo que escreveria quase metade do Novo Testamento. Hoje, a Rua Reta ainda existe no centro histórico de Damasco. 1,5 km de extensão cortando a cidade velha. Mercados coloridos, cheiro de especiarias e café, comerciantes gritando ofertas. E em algum ponto daquela rua, há quase 2000 anos, um assassino se tornou apóstolo. Volta comigo para Israel, Nazaré, o lugar onde tudo começou. Na época de Jesus, Nazaré era tão insignificante que nem aparecia nas listas de cidades da região. Quando Filipe contou a Natanael que tinham encontrado o Messias e que ele era de Nazaré, Natanael respondeu com escárnio: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Era tipo perguntar se pode sair um gênio de um vilarejo perdido no interior. Mas foi ali que o anjo Gabriel apareceu a uma adolescente chamada Maria e anunciou que ela seria mãe do Salvador. Foi ali que Jesus cresceu, brincou nas ruas de terra, aprendeu carpintaria com José, frequentou a sinagoga local. E foi ali, na sinagoga da sua própria cidade, que ele se levantou para ler Isaías, anunciou que a profecia se cumpria nele e quase foi jogado de um penhasco pelos seus vizinhos furiosos. Hoje, Nazaré é a maior cidade árabe de Israel. Mais de 75 mil habitantes, e no centro dela se ergue a Basílica da Anunciação, a maior igreja do Oriente Médio. Foi construída sobre o local tradicional da Casa de Maria. Dentro dela, mosaicos de diferentes países retratam Maria e o menino Jesus em diversos estilos culturais: japonês, africano, latino-americano, europeu. Uma lembrança visual de que aquela história transcende todas as fronteiras. Perto dali existe uma reconstrução chamada Aldeia de Nazaré, um museu vivo que recria a vida no primeiro século. Casas de pedra, oliveiras, ovelhas, tear manual, prensa de azeite. Caminhar ali é imaginar Jesus criança correndo pelas vielas, ajudando José na oficina, observando o mundo que um dia ele morreria para salvar. Agora atravessa o Mediterrâneo comigo. Vai para a Turquia, Éfeso, uma das cidades mais importantes do Novo Testamento e uma das mais impressionantes ruínas do mundo antigo. Éfeso foi um centro comercial, religioso e cultural do Império Romano. Mais de 250 mil pessoas. Um templo dedicado à deusa Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um teatro com capacidade para 25 mil espectadores. Ruas pavimentadas de mármore, bibliotecas, banhos públicos, aquedutos. Foi para a igreja de Éfeso que Paulo escreveu uma das suas cartas mais profundas. Sobre a armadura de Deus, sobre casamento, sobre andar na luz. Paulo passou mais de 2 anos ali, ensinando diariamente. E provocou uma revolta quando sua pregação começou a afetar o comércio de ídolos de prata da deusa Ártemis. Os ourives da cidade arrastaram os companheiros de Paulo para o teatro e gritaram por 2 horas: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Hoje você pode andar pelas mesmas ruas que Paulo andou. A biblioteca de Celso, com sua fachada de 2 andares quase intacta, é um dos monumentos mais fotografados do mundo. O teatro onde aconteceu a revolta ainda está lá, ainda é usado para apresentações. E quando você senta naquelas arquibancadas de pedra, imagina 25 mil vozes gritando contra o Evangelho. E se lembra que o Evangelho sobreviveu e os templos de Ártemis não. O livro do Apocalipse também menciona Éfeso. Jesus elogia a igreja pela perseverança, pela ortodoxia, pela rejeição de falsos apóstolos. Mas faz uma acusação grave: "Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor."
Doutrina certa, coração frio. Um aviso que ecoa até hoje. Volta comigo para Israel. Desce para o sul. Hebron, a cidade dos patriarcas. Hebron é uma das cidades mais antigas do mundo e uma das mais sagradas para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Foi ali que Abraão comprou a caverna de Macpela para enterrar Sara. Pagou 400 siclos de prata, um preço alto, mas fez questão de comprar legalmente, não aceitar de graça. Aquela terra seria dele e dos seus descendentes por direito de compra. Dentro daquela caverna estão, segundo a tradição, os túmulos de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia. 6 dos maiores nomes do Antigo Testamento descansando no mesmo lugar. Sobre a caverna, Herodes construiu um edifício monumental no 1º século a.C. Muros de pedra calcária, 16 metros de altura, com o mesmo estilo das construções do Monte do Templo em Jerusalém. Aquele prédio ainda está de pé, praticamente intacto, 2000 anos depois. Hoje, Hebron é uma cidade dividida. Tensões entre comunidades árabes e judaicas, checkpoints militares, muros e grades. A cidade onde Abraão fez aliança com estrangeiros é hoje um dos pontos mais tensos do conflito israelense-palestino. Mas os peregrinos ainda vão. Judeus de um lado, muçulmanos do outro, ambos reverenciando os mesmos ancestrais. Agora vai para o norte comigo. Megido, o lugar onde a história vai terminar. Megido está posicionado num ponto estratégico que controla a passagem entre o Egito e a Mesopotâmia. A Via Maris, a principal rota comercial do mundo antigo, passava exatamente ali. Por isso, Megido foi disputado por todos os impérios da história. Egípcios, cananeus, israelitas, assírios, babilônios, persas, gregos, romanos, todos queriam controlar aquele ponto. Arqueólogos já identificaram mais de 20 camadas de ocupação no Monte de Megido. Ruínas sobre ruínas sobre ruínas. Portões de cidades antigas, estábulos que podem ter sido de Salomão, um sistema de água subterrâneo impressionante, um túnel cavado na rocha que permitia acesso a uma fonte sem sair das muralhas. Mas o que torna Megido único é o futuro, não só o passado. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, aparece um nome, Armagedon. Em hebraico, Har Megido, Monte de Megido. O lugar onde, segundo a profecia, os reis da terra serão reunidos para a batalha final. Quando você sobe no monte e olha para o vale de Jezreel se estendendo até onde a vista alcança, entende por que esse lugar foi escolhido. É um anfiteatro natural gigante. Napoleão, quando passou ali, disse que era o campo de batalha mais perfeito do mundo. Ele não sabia que a Bíblia já tinha dito algo parecido séculos antes. Agora desce comigo para o sul, bem para o sul, Berseba, a fronteira do deserto. Na Bíblia, a expressão de Dan até Berseba significava todo o território de Israel, do extremo norte ao extremo sul. Berseba era o limite. Depois dela, só o deserto do Negev. Foi em Berseba que Abraão fez um pacto com Abimeleque, rei de Gerar. Os dois juraram não se prejudicar mutuamente, e Abraão deu 7 cordeiras como testemunho do juramento. Por isso o nome. Berseba significa Poço do Juramento, ou Poço dos 7. Abraão cavou um poço ali e plantou uma tamareira. Era o limite sul da terra que Deus tinha prometido. Também foi de Berseba que Agar e Ismael vagaram pelo deserto depois de serem expulsos da casa de Abraão. A água acabou. Agar deixou o menino debaixo de um arbusto para não ver ele morrer. E chorou. Então Deus abriu os olhos dela e mostrou um poço que estava ali o tempo todo. Hoje, Berseba é uma cidade moderna, a maior do Negev, com mais de 200.000 pessoas. Mas o sítio arqueológico de Tel Berseba preserva as ruínas da cidade antiga, incluindo um sistema sofisticado de cisternas e poços que garantia água no meio do deserto.
Os arqueólogos encontraram um poço de quase 40 metros de profundidade, cavado na rocha pura. Cada gota de água era preciosa. Cada poço era uma declaração de fé de que era possível viver ali. E agora chegamos ao 15º lugar, o lugar que está debaixo d'água. E talvez você não espere onde ele fica. Cesareia Marítima, na costa do Mediterrâneo, uma das maiores obras de engenharia do mundo antigo. E hoje, boa parte dela está submersa. Herodes, o Grande, construiu Cesareia para ser uma maravilha, uma cidade romana completa, do zero, em 12 anos. Mas o desafio maior não era a cidade em si, era o porto. A costa de Israel não tem portos naturais. Não há baías profundas nem enseadas protegidas. Herodes precisava criar um porto artificial em mar aberto. E ele fez exatamente isso, usando uma técnica romana chamada opus caementicium, um tipo de concreto que endurecia debaixo d'água. Os engenheiros de Herodes construíram 2 quebra-mares gigantes que se estendiam por mais de 500 metros mar adentro. Criaram uma bacia protegida maior que o porto de Atenas. Chamaram de Sebastos, que significa o Augusto, em homenagem ao imperador romano. O porto de Cesareia se tornou um dos maiores do Mediterrâneo Oriental. Navios de todo o império atracavam ali. Mercadorias, soldados, ideias, religiões, tudo passava por Cesareia. Foi ali que Pedro pregou para o centurião Cornélio, o primeiro gentio convertido. Foi ali que Paulo ficou preso por 2 anos antes de ser enviado a Roma. Foi ali que Pilatos tinha sua residência oficial. Uma moeda encontrada nas escavações confirma. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. O homem que condenou Jesus morava ali. Mas o tempo cobrou seu preço. Terremotos, subsidência do solo, erosão. O porto que Herodes construiu foi afundando gradualmente ao longo dos séculos. Hoje, os 2 quebra-mares gigantes estão completamente submersos. Você só consegue ver com equipamento de mergulho. Colunas de granito no fundo do mar. Blocos de concreto romano cobertos de algas. Âncoras antigas presas no leito marinho. Um parque arqueológico subaquático único no mundo. Da costa, você vê as ruínas da cidade. O teatro romano, onde ainda acontecem apresentações. O hipódromo onde corriam bigas, o aqueduto de 14 quilômetros que trazia água do Monte Carmelo, os mosaicos dos palácios, tudo impressionante. Mas embaixo da água, invisível para quem não mergulha, está a obra-prima de Herodes. O porto impossível que desafiou a natureza e acabou engolido por ela. Um lembrete silencioso de que até as maiores construções humanas podem desaparecer sob as ondas. 15 lugares. Alguns viraram ruínas, outros viraram cidades modernas. Um está debaixo d'água. Mas existe algo que nenhuma enchente pode cobrir, nenhum terremoto pode derrubar, nenhum império pode destruir. Pedras se desgastam, templos caem, nações desaparecem. Mas as histórias que aconteceram nesses lugares continuam transformando vidas 3.000 anos depois. Davi não está mais em Jerusalém, mas a fé que ele cantou nos Salmos ainda ecoa. Moisés não está mais no Sinai, mas a lei que ele recebeu ainda guia bilhões de pessoas. Jesus não está mais em Cafarnaum, mas as palavras que ele disse ali ainda curam, ainda libertam, ainda salvam. Os lugares mudam, a palavra permanece. Se você ainda não ativou o sininho, aproveita agora e já se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like também. Isso ajuda muito e você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Até logo!